A busca por diversidade no mercado editorial livreiro, seja de autores, personagens, origem, identidade de gênero ou temas, já foram uma bolha, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. Obras com temas mais diversos e inclusivos estão alcançando cada vez mais as listas de mais vendidos, principalmente os livros Young Adult, o gênero literário mais procurado hoje em dia. Neste episódio, falamos sobre esta tal diversidade e os diversos caminhos a serem seguidos e achados pelo mercado editorial, com Felipe Brandão, gerente de novos projetos na editora Planeta, e com Jorge Marques, editor e sócio da Oficina Raquel. Neste bate-papo, eles falam sobre como vem esta nova onda de títulos mais representativos, dos bastidores do mercado editorial, e de como vai atrás de obras mais representativas e inclusivas, da importância de se falar sobre o tema e ainda de novas tendências que podem surgir nos próximos meses. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 226 do podcast do Publish News, do dia 18 de julho de 2022. Eu sou Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Thales de Menezes e Thalita Facchini, e a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e Twitter. Todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Felipe Brandão e Jorge Marques. Bom, obrigada, Felipe e Jorge, por participar aqui desse podcast de hoje, para a gente poder falar sobre diversidade, tanto no mercado editorial, quanto nos livros e tudo mais, e quanto nessa força de trabalho que envolve todo o nosso dia a dia. Eu queria começar a primeira pergunta. Na verdade, tem uma para cada uma, mas acho que já dá para ouvir aqui. Jorge, há alguns meses a Oficina Raquel ela reposicionou o seu posicionamento editorial, focando em novas áreas, em diversidade, no público LGBTQIA+, na condição feminina. Eu queria saber o quão importante está sendo isso para a editora e o que vocês esperam daqui para frente. Então, pessoal, primeiro, boa tarde, um prazer estar participando aqui do podcast. Respondendo especificamente a pergunta, a gente não encara esse novo momento da editora como uma quebra abrupta, mas a gente encara, na verdade, como uma continuidade quase que natural dos caminhos que a Oficina Raquel teve ao longo dos anos. O nosso lema anterior era Mais que Livros, Literatura, e a gente alterou para Mais que Livros, Diversidade. E, a bem da verdade, esse campo da diversidade era um campo no qual a Oficina Raquel já estava bastante enfronhada, né? No sentido de que nós tínhamos e temos, né, publicações voltadas para essa questão, né, tão importante, que é a questão da diversidade, e isso não era, de certa forma, nomeado, explicitado, né, caracterizado. Então, a gente achou que, por vários motivos, era importante esse reposicionamento, né? Primeiro, para dar conta realmente da cara da editora, que é uma editora que aposta na diversidade, que sempre valorizou a diversidade, mesmo antes
desse posicionamento acontecer. Em segundo lugar, porque a gente também acredita que é um posicionamento político, né? Um posicionamento ideário, no momento em que a gente vive, a editora ter como cara a diversidade, né? É importante essa marcação de posicionamento, né? Mas é um momento no qual a gente não pode se omitir, nem como pessoa física, nem como empresa, né? E, por conta disso, achamos o momento ideal para que essa diversidade, enquanto cara, enquanto lema, estivesse mais explícita, não estivesse apenas no nosso catálogo, né? Não estivesse apenas nas obras, mas que nós explicitássemos esse espírito de diversidade, né? E também nós explicitássemos esse perfil de diversidade, né? E aí, quando a gente fala de diversidade, né, é um leque muito amplo. Então, por conta disso, nós acabamos também elegendo, né, porque é necessário que se tenha um foco, mas nós acabamos elegendo alguns campos de diversidade, né, digamos assim. Então, a editora sempre teve uma tradição trabalhar com a questão da temática feminina ou da autoria feminina. Então, nada mais natural, né, que esse campo continuasse presente, né? Sempre foi um campo muito forte da Oficina Raquel, né? A editora também, de há algum tempo para cá, tem apostado muito em obras que tratem da questão da temática afro-brasileira, né? Da questão étnica, tudo que envolve isso no Brasil de hoje. Então, nada mais natural que nós continuássemos a trabalhar com essa questão, né? E, para além disso, a questão LGBTQIA+, né? Estamos aí no mês da diversidade, e também a questão das pessoas com deficiência, né? Então, nós já tínhamos livros, né, que tratavam dessa questão, e a aposta é aprofundar, a aposta é dar continuidade, multiplicar. Então, é isso. Basicamente, não é uma quebra de paradigma, mas é um aprofundamento dentro do que nós já vínhamos realizando ao longo dos tempos. Uhum. E Fê, aí na Planeta vocês já publicam livros, sei lá, mais diversos, procurando temas diferentes e que abrangem pessoas já há algum tempinho, né? Tem o selo Outro Planeta também. Eu vejo muito você por trás disso tudo. Conta como é que tá sendo. Bom, antes de tudo, queria agradecer o convite, né? E dizer que estou muito feliz em participar, principalmente por esse tema, né? Contando um pouquinho dessa trajetória, né, que a gente foi construindo no catálogo do Outro Planeta, eu venho do marketing da editora, então eu entrei na editora como assistente de marketing, daí fui passando por vários departamentos, trabalhei com a Thalita, né, Thalita? Depois virei coordenador, gerente e fui para o editorial para criar esse novo selo, que é o selo Outro Planeta, que era um selo, que é ainda, né, um selo que foca em autores jovens, né? Então, desde o início, assim, quando foi construir o catálogo do selo, a gente pensou muito, assim, em que temas a gente ia trazer, que tipo de autor a gente iria buscar. É óbvio que tem toda uma questão comercial, né, por trás, né? As editoras, elas precisam lucrar, mas assim, também tem muito a questão de dar a cara do que você quer seguir, né? Muito a cara do editor também, né? Eu costumo brincar assim, que se o editor não acredita no livro que ele está editando, ele tem tipo chances de dar errado gigantescas, né? Muitas chances de dar errado. E acho que um dos primeiros livros que a gente lançou assim foi do Eduardo Silto, que tem a temática LGBT, que é um booktuber, né, o Edu. Então a gente já lançou 2 livros dele.
Maíra Medeiros, este livro é Livro de Mulher, que é um livro feminista para pré-adolescentes, digamos assim. Então, a gente tem a preocupação de trazer temas interessantes e importantes, mas que também tenha essa pegada comercial também, né? Que a gente consiga atingir o máximo de público com isso. E agora a gente eu estou cuidando do Paidós, que é um outro selo voltado para o público geral também, mais de psicólogos e psicanalistas, né? Então, também faço essa pesquisa de temas que são interessantes para propor livros para psicólogos, para psicanalistas. E agora, recentemente, também assumi como gerente editorial, né, na casa. Então, a ideia é olhar para os outros selos também e ver que tipo de conteúdo a gente não está explorando que a gente poderia explorar. Eu ia até fazer essa pergunta desse seu novo cargo, mas você já adiantou. E eu queria fazer uma outra pergunta para os dois, que vocês falaram, né, de ter essa preocupação de buscar novos temas e, ao mesmo tempo, de procurar, claro, o lucro da editora. Como é que vocês fazem essa procura? Que tipo de texto e de tipo de autor que entra no radar de vocês ou que vocês procuram para você dizer assim, isso aqui é interessante, isso aqui é uma coisa nova, isso vai dar certo ou não vai dar certo? Me parece, né, que a primeira questão é a qualidade do texto em si, né? Um livro em que nós apostamos, né? A gente aposta, obviamente, sempre, né, é inegável, a gente tem que pensar no valor comercial, mas também pensando no valor literário e também, e acho que isso é bem importante também, a gente está falando aqui de diversidade, né? A temática é importante, mas a gente não pode e nunca deixa, né, de lado a questão do valor literário, né, da qualidade literária, porque senão vira panfleto e deixa de ser literatura, né? Então, me parece que esse é um traço fundamental, né? Está tratando de livros de qualidade e não de panfleto político. É isso. No caso aqui da Planeta, como a gente trabalha com selos diferentes, né? Por exemplo, na não ficção, eu busco temas que fazem sentido para o Brasil hoje. Então, eu posso ir atrás desses temas, desde atento às redes sociais, às notícias, à busca, né, do público em geral na internet, quais são as palavras e temas que as pessoas mais buscam, temas e discussões que estão relevantes no Brasil ou que a gente acha que se tiver uma abordagem diferente pode chamar a atenção. Na não ficção, a gente acaba tendo essa amplitude, digamos, né? Eu costumo encomendar esses livros para determinados autores, mas também muito atento aos catálogos internacionais, quais são os temas quais são os livros e que tipos de livros estão vendendo muito lá fora, para a gente analisar se essa é uma tendência que vem para o Brasil ou não. Então, a gente fica muito antenado a isso tudo, né? E redes sociais ajudam muito a descobrir novos autores, né? Na ficção, a gente também está sempre em busca, claro, como falou, o texto é fundamental, mas a gente também está antenado a quais são esses temas que estão vindo com força, né? A gente vê, por exemplo, que na pandemia teve um aumento de busca do leitor para livros clássicos, né? Então, a gente tem esses livros clássicos no nosso catálogo. Que tipo de livro a gente vai lançar, já que tem tantas edições, né, de tantas editoras? A gente vai lançar uma edição mais barata, uma edição mais luxuosa, uma edição com paratextos, uma edição focada em vestibular? Como que vai ser essa edição? Então, tudo é feito através de um estudo e análise de mercado também, sabe? Então, acho que isso é importante salientar. Eu quero saber uma coisa. Vocês já falaram aqui, já ressaltaram que é óbvio que existe
componente comercial nessa história toda, né? Sim. Vocês têm que fazer dinheiro, óbvio, né? Agora, vocês já conseguem detectar, vamos dizer assim, um tipo de perfil diferente desses livros, assim, de vendas, eu digo assim, mais do que esperavam, menos, já tem assim algumas indicações assim de que isso vai dar certo, vai dar muito certo. Como é que é? O que a gente nota, né, é que existe um público jovem, adolescente, ávido por consumir textos que tratam de diversidade, né? Parece que, apesar de haver uma grande onda, né, é, tenta voltar, né, a valores e a práticas anteriores, uma geração de adolescentes quer consumir literatura que trata de diversidade. Acredito que isso fique mais explícito no consumo de séries, né? Então, não é o caso da Oficina Raquel, né? Não é à toa que livros que dão origem a séries de streaming, né, que tratam de questões de diversidade, são grandes vendedores de livros no Brasil hoje em dia, né? Mas isso é só a ponta do iceberg, né? Tem um filão importante que é essa geração de adolescentes jovens. Eu estou falando de rapazes e moças entre 14 a 18 anos, né, que são consumidores ávidos, são leitores ávidos e buscam e procuram e querem muito ler obras que têm tema, né? E aí a gente pode pensar, né, nas diversas razões para que essa faixa etária esteja privilegiando essa temática, né? Pode ser em função da questão do próprio autoconhecimento, mas me parece que tem um traço geracional aí, né? É uma geração que inevitavelmente está dando, dará um passo à frente na sua própria vida pessoal mesmo, quando trata dessas questões relativas às diversidades. Acho que é isso, é um palpite. Eu acho que livros de diversidade, LGBT, né, LGBTs, eles sempre venderam, mas o mercado, se começa a observar muito assim em relação ao mercado, os livros vão se repetindo e vão voltando sempre com algo a mais, um olhar diferente, e acaba virando modinha, entre aspas, né? Então, quando a gente pensa assim, livro de autoajuda sempre existiu, mas depois teve uma fase que livros com palavrões na capa começaram a vender, mas é o mesmo livro, com um pouquinho, uma coisinha diferente. Na minha época, por exemplo, eu tenho 39 anos, e na minha época o livro LGBT que mais via e que as pessoas xerocavam e antes eu não tinha o PDF, né? A gente ia para a biblioteca xerocar, era aquele O Terceiro Travesseiro, né? Não sei se vocês lembram. Então, vendeu muitíssimo, mas sempre existiram esses tipos de livros para esse público nichado. Existiram no Brasil várias editoras, né? E que foram lançando livro assim nesse sentido, a Malagueta, as edições GLS, né? Que nem se usam mais GLS, e outras tantas. E eu acho que agora a moda do mercado eu acho que também tem muito que o Jorge falou, né? Vem uma juventude mais conectada, está antenada a séries e TVs que tem personagens LGBTs que antes eram tratados de forma estereotipadas e que são LGBTs, mas têm outros conflitos além da sexualidade, né? E tem tudo isso, claro.
E hoje eu vejo que está muito na moda as histórias de gays fofinhos, né? Em que, assim, existe amor, eu quero amar, estou apaixonado pelo meu amigo ou pelo colega da escola, e sem tanto aquela tragédia que tinha nos livros anteriores, né? Daí, acho que que você fez, Thales, em pensar, assim, o papel do editor também é pensar qual que é a próxima leva, né, de livros LGBTs que vem por aí, pensando em mercado, né? A gente está falando em mercado. Será que agora, os livros para o ano que vem, as pessoas vão aguentar esses livros fofinhos, que estão vindo um monte, todas as editoras estão lançando, a gente também está lançando, talvez sejam livros de livros gays eróticos, livros gays em que os personagens transam muito, são baladeiros, não sei, não dá para saber, né? Eu acho que é uma aposta que a gente faz e vai analisando também o mercado, mas eu sinto que são modinhas que vão e voltam, mas os leitores específicos, eu concordo com o Jorge, sempre existiram, e agora a gente tem um público juvenil que consome muito livro no Brasil, né? E que vem essa leva agora de livros LGBTs fofinhos, né? Então, que é por aí, assim, ficar atento às próximas tendências, ou acho que até o melhor, né? O objetivo, o sonho do editor é abrir caminho para uma nova tendência, né? Então, assim, tipo, que tipo de livro vem agora, assim? Uma coisa que eu consumo bastante são os livros de não ficção, né? Então tem o Renan Quinalha, que lança muitos livros, o Trevisan, né? Eu brinco que é o pai dessa literatura no Brasil. Então existem muitos autores e para temas diversos, né? Então acho que é isso, assim, a gente está vivendo um momento bom para essa literatura. Não sei, mas ela vai precisar se renovar, como o mercado vem se renovando ao longo dos anos, né? Porque eu particularmente não gosto de ler livro de gay fofinho, assim, eu falo, ai meu Deus, não quero mais. Mas é isso, assim, eu sou um leitor que consumo também, e que bom que tem esse tipo de livro. Nossa, eu queria complementar aqui, ouvindo você falar, eu fiquei pensando, qual será realmente a nova leva, né? Porque tem muito livro de gay fofinho, tem muito. Eu fiquei pensando que pode vir, né? Eu acho que é uma boa ideia, até que você já lançou aí, quem ouviu nosso podcast, dos gays que transam, que vão pra balada, que fazem coisas diferentes, né? Porque Sim. é totalmente outro nicho não, outra temática envolvendo ainda o LGBT. A Cassandra Rios, né, uma autora lésbica que vendeu mais de 1 milhão de livros, né? Então existe um público geracional vai buscando um tipo de livro, né? Então acho que eu vou ficar atento a isso. Agora, uma outra dúvida, claro que assim, a gente sabe da importância também, acho que a minha teoria também é que se a gente falava antes só há muito tempo atrás, com tipo, sempre o mesmo público intelectual, branco, classe média, etc, né? E acho que também essa ampliação de público, tipo, você não quer ficar vendo mais um problema de uma, tipo, sabe, de um cara rico e intelectual, etc. Não sei. Às vezes dá essa impressão. Mas o que vocês perceberam, tipo, dentro das editoras, ou tipo dos seus colegas, ou da casa editorial de vocês também? Porque também não adianta você falar assim, tipo, ver de uma visão de fora, né? Acho que tem um lado de vocês como pessoas, a pessoa física, não a PJ, né? O que você acha que essa diversidade dentro das editoras também, da importância dela e que vai refletir ou não dentro do catálogo de cada um? Quer começar, Jorge? Eu tenho uma reflexão, talvez seja interessante. Eu acho que quando a gente chega no início do século, a gente começa a ter uma série de políticas públicas que vão justamente
tocar nesse ponto da diversidade, né? Então, de uma forma bem específica, promulgada a Lei 10.639, que é a lei que institui e torna obrigatório o ensino de cultura africanas e afro-brasileiras nas escolas de educação básica. Anos depois, 2008, a lei é reformulada acrescentando a questão das culturas dos povos originários, né? O que acontece, né? A partir desse impulsionamento, dessa provocação estatal, as editoras precisam atender o mercado escolar, né? Que vai, então, passar a demandar, por exemplo, livros que tratem de questões das questões, né, africanas e afro-brasileiras, né? E ali, logo depois, em 2008, a gente tem, com a promulgação da Lei 10.645, né, uma nova provocação para as temáticas referentes aos povos originários também entre em sala de aula e haja o consumo de literatura dessa temática, né? Alguns anos depois, haveria, né, porque não houve, a implantação de anti-homofobia nas escolas. Mesmo que esse kit não tenha conseguido chegar na ponta, né, por conta de problemas conjunturais que afetaram o governo da época, ficou no ar, né? Então, me parece que essa questão relativa às diversidades, ela tem a ver, sim, né, com esse componente geracional, mas existiram, né, e continuam existindo também, porque as leis permanecem, né, e ensino de cultura africana, afro-brasileira e indígena é obrigatório, por enquanto ainda, nas escolas de educação básica do Brasil. Então, essa provocação mexe na estrutura do mercado editorial, que vê, olha, aqui tem um ponto de consumo importante, né? Porque escola vende muito, né? Enfim, tem essas iniciativas estatais desestruturam, modificam, né, o meio editorial no que diz respeito às universidades, né? E aí a gente vai tendo, pouco a pouco, né, falando das questões relativas às pessoas com deficiência, né? E aí é um arco amplo, né? Mas pouco a pouco vão surgindo também iniciativas governamentais, seja no campo estadual, né, ou seja no campo federal, que também vão começar a trazer essas questões à tona, né? Então, que me parece que sim, né, tem uma questão, né, importante, a gente como editor Cineste, né, tem uma demanda de público leitor, mas me parece também que o início do século XXI, a primeira década do século XXI, é marcada por essas provocações estatais que vão mudar o mercado editorial no que diz respeito às questões de diversidade. Em outras palavras, né, a editora quer vender, né, todo mundo quer vender, e tem um campo ali, né, de demanda de livros que tratem dessas questões. E parece, então, que esse é o ponto de partida que vai favorecer muito a questão da diversidade dentro do meio editorial nos últimos anos, nas últimas 2 décadas. E eu acho interessante o que você falou, e daí eu fico lembrando, enquanto você falava, eu fico lembrando daqueles posts que viralizam sempre, matérias, quando as empresas tiram foto do final do ano e que você vê todos iguais, né? Todos brancos e todos vestidinhos iguaizinhos, assim.
eu acho que ainda há um caminho muito longo a se percorrer, assim, falando de diversidade em questão de funcionários dentro das editoras, no mercado editorial. Eu acho que melhorou muito, como o Jorge bem falou, né, com todas essas características que ele citou, acho que fazem muito sentido. Mas ainda acho que é um caminho grande assim para ser percorrido, né? Acho que vale até deixar uma provocação aqui no podcast, para que quem estiver ouvindo olhe assim para os companheiros da editora e pense o quão diversa é a sua editora, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de gays, eu já ouvi em vários lugares, assim, por exemplo, gays são criativos, gays não têm família, então podem trabalhar até tarde, viajar. Mas aí quando você vai ver o tipo de gay, é o gay branco, é o gay estereotipado, assim, digamos, no sentido daquele estereótipo que é aceito, né? Mas o leque do LGBTQIA+, é gigantesco, né? Quantos profissionais trans a gente tem no mercado editorial, né? Quantos profissionais mais abertamente, lésbicas a gente tem no nosso mercado. E quando a gente fala LGBTs negros, LGBTs gordos, né? Então, assim, o quão diverso é mesmo o mercado e quão diverso quando a gente fala de diversidade, né? Porque ver a foto bonitinha, quando a gente vê as fotos bonitinhas é outra coisa, né? E a realidade é outra. E daí uma curiosidade que eu trouxe para vocês, eu estava uma pesquisa, o jornal G1 fez um estudo sobre diversidade nas empresas o ano passado, em 2021, e a partir das entrevistas que fizeram com as empresas, chegaram à conclusão que 38% tem restrições em contratar pessoas LGBTs, né? E então eu fiquei pensando nesses números e pensando no nosso mercado e pensando no quanto isso é diverso ou não, sabe? Uma outra pesquisa que eu estava aqui analisando é uma da Mais Diversidade, é uma associação que faz um mapeamento de LGBTs no mercado de trabalho, e 54% das pessoas que eles entrevistaram no ano passado são LGBTs que têm medo de dizer que são LGBT no local de trabalho, sabe? Então, acho que são dados interessantes para a gente pensar, trazendo esses dados do mercado de trabalho para o mercado editorial, né? Será que nós somos diversos mesmo? Assim, é algo a se pensar. É um caminho longo ainda para se seguir, né? Sim. Por outro lado, o que eu acho interessante também, que eu estava vendo essas pesquisas assim, do Grupo Gay da Bahia, que pesquisas realmente tristes, assim, no sentido de que, por exemplo, só esse ano, nos primeiros 6 meses, 135 LGBTs foram mortos de forma violenta, né? E o Brasil está sempre no ranking com mais mortes de pessoas transexuais. E quando a gente vê que livros com essa temática estão ganhando visibilidade, né? Isso abre um pouquinho de esperança no horizonte, assim. Então, acho que eu não vou dizer feliz, né? Mas eu acho que há esperança, né? Digamos. Mas assim, e aí é mais uma impressão do que uma pesquisa. Vocês acham que o mercado editorial é diverso? Não, não, me parece que não, né? Me parece que a gente ainda precisa caminhar muito, né? A gente precisa olhar para o nosso lado, né? E justamente isso que foi dito agora, né? Quantas pessoas negras a gente tem postos de comando dentro da editora, né? Quantas pessoas LGBTs nós temos em postos de comando dentro, né, das editoras? Eu arrisco a dizer que são muito poucas, né? Então, assim, é muito bacana. O mercado está vivendo um momento de frutificação de títulos que tratam de diversidade, né?
Mas não pode ficar apenas nisso, né? Porque talvez, aí vou pegar a fala do Felipe, né? Essa onda de gays, de livros gays fofinhos, né? É reflexo, né? Talvez, do que a gente veja dentro das editoras, né? Porque são livros que trazem, usando a nomenclatura LGBT, né? Trazem gays padrão, né? É muito gay padrão dentro desses livros, né? E a diversidade não aparece nessas narrativas. Sim. E uma coisa que eu fiquei pensando na sua fala, eu lembro que quando eu vim do marketing para trabalhar com o Outro Planeta, né, que é esse selo jovem, eu estava olhando muito para os autores da internet, esses eram blogs, né, as pessoas faziam blogs, escreviam, e era uma coisa que eu sempre indicava, olha, esse autor fala sobre esse tema, tem um blog, e existia bastante preconceito, porque é aquilo que o Fábio comentou no começo, a literatura está num campo que é inacessível, né? E eu acho que esses movimentos agora, tanto com a internet, foi modificando. Não existe sim o leitor que gosta de ler uma literatura mais clássica, uma literatura mais cabeçuda, mas a gente não pode esquecer dos outros leitores, né? Eu brinco que no Outro Planeta eu estou olhando para o leitor que vem da internet que estava esquecido. Não vou dizer que ele estava esquecido como uma totalidade, mas assim, quem que olha para esses novos leitores, né? Quem que vai formar esses novos leitores? Acho que é importante também a gente pensar nisso, assim, de que o mercado ele vinha vem ainda, né? Tem muitas editoras que pensam assim do que é literatura, o que não é, mas eu acho que as linhas também têm que ser diversas, né? A gente atingir todo o público de leitor, fazer com que esse leitor que não está habituado a ler, que está na internet, que não gosta de pegar um livro, como que ele se apaixona pelo livro, né? Então, acho que também são questões interessantes, assim. No início do podcast, quando o Jorge estava respondendo a pergunta do novo posicionamento editorial da Oficina Raquel, ele falou sobre essa importância de deixar claro esse posicionamento até político que a Oficina Raquel tem e de tipo deixar claro que ela vai ser uma editora diversa e que vai publicar diversas obras para todo mundo. Você acha que, ok, vocês publicam obras diversas, vocês estão aí nas suas editoras, mas o quão importante vocês acham que é para o mercado em geral poder se posicionar e deixar claro que é uma coisa diversa, que é um assunto que deve ser falado? Como é que vocês veem isso fora até das suas próprias editoras? É uma questão de posicionamento editorial, né? Uma escolha que é realizada, né? Não acredito que seja uma por nicho, né? Acredito que seja uma escolha pensada, né? Uma escolha político-empresarial pensada, mas não creio que seja necessariamente uma escolha apenas por nicho, porque, como eu já disse antes também, né, parece que a diversidade está no ponto de pauta da sociedade, né? Mesmo que a gente enxergue, né, muitos momentos e movimentos de reacionarismo, esses movimentos são impulsionados pela questão da diversidade, né? Então, em alguns momentos na história da humanidade, a gente dá um passo à frente e dois para trás, normal, né? Mas isso tudo é motivado por conta dessa questão, né, da questão da diversidade. E a editora, né, pensar nessa temática, né, me parece que nesse momento histórico geracional é fundamental, né, porque efetivamente caso
ela não pense... E aí estou falando de maneira sistemática, né? Não estou falando em obras ou autores esparsos, né? Estou falando em algo orgânico, algo que tenha musculatura suficiente, né, para tratar dessa questão, né, da diversidade. E parece, então, que, nesse momento histórico, no Brasil, né, uma casa editorial que passe ao largo dessas questões ou que trate essas questões de maneira pontual, está perdendo uma bela oportunidade, não apenas política, mas está perdendo uma oportunidade de mercado, né? Porque é um dos elementos que estimula, né, traz leitores para a editora, fideliza leitores, né, para a editora. Eu concordo com o Jorge e eu acho assim, as editoras que ficarem ou que ficaram, né, dentro dessa bolha dizendo eu faço esse tipo de livro, eu sou editor X, elas faliram, né? O mundo está mudando, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo no mundo e não só de tema, esse leitor atual, como que o leitor, a pandemia, né, mudou muita coisa também. A gente ouvia, por exemplo, coisas do tipo, assim, nos corredores das editoras, do tipo, esse leitor compra livros só na livraria porque ele gosta de ver o livro em mãos. Mudou com a pandemia, né? Então livro de história de 1000 páginas só vende... Não, a gente tem que estar atento aos dados, às informações do mercado, porque o mundo mudou, esse consumidor vem mudando, né? Então, acho que é isso que o Jorge falou, assim, se a editora não está atento, não só nas questões de temática, mas como o mundo, né, e está mudando tão rápido, a tendência é o fracasso, né? Então, acho que tem que estar aberto ao novo, né? Que é uma coisa difícil, né? A gente sabe. Aqui para tentar fechar a nossa conversa, mas tem uma coisa que eu sempre fico pensando também, do tipo, claro que, como vocês falaram, é importante, acho que um editor, uma editora, uma das coisas mais importantes é estar atento ao que está acontecendo em torno da gente, né? Só que eu vejo que também tem um movimento, eu juro, eu não estou falando de vocês, pelo amor de Deus, mas que tem alguns lugares que falam que só entram na onda, né? Tipo, se o próximo livro, se a próxima onda forem livros de ultra, sei lá o quê, sabe, um livro extremado, vai entrar naquela, não importa o que fez antes. Esse também, pensar, tipo, que a gente acompanhar de uma forma... O comercial, claro, que é o mais importante em certo sentido. A gente está aqui para vender livro, ok. Mas a identificação com o conteúdo de quem está trabalhando na editora, o quão importante é nisso, e acreditar naquilo que está fazendo. Tipo, é quase uma missão, eu sei que é um pouco de idealismo, mas também eu acho que também não dá para ser falso nisso? Ou tô enganado? Mas, Fábio, o que acontece é que a editora vai nessa onda, né? Ela vai apenas publicar epígonos, né? Epígono, né? Então, assim, ela não tem ela não consegue, como foi dito anteriormente, né? Comprar possibilidades, digamos assim, originais, né? E ela sempre está atrasada, né? Digamos assim, na onda. E pode ser que, eventualmente, ela tenha, né, algum resultado comercial interessante, mas, efetivamente, como ela apenas reproduz, né, e quando ela faz esse movimento de reproduzir, já está atrasada e pega a raspa do tacho, né, digamos assim, é bastante provável, né, que ela, então, traga livros de uma qualidade duvidosa e num momento em que
o mercado já começa a mostrar sinais de saturação, né? Leandro falou né, que não aguenta mais livros de gays fofinhos, né? Eu ainda não cheguei nesse ponto. Estou adorando. Estou consumindo assim, né? Porque a geração anterior, como você tinha dito, né, eram histórias gays muito trágicas, felizes, né? E a gente tinha várias dessas histórias terminando com assassinato, suicídio, né? Enfim, algo muito amargo, né? Pesado. E aí a gente entra, né, nesse novo momento, né, que é leve, né, e agradável, né, e por aí vai. E esse estilo de livro pegou a nossa geração também, porque a gente pensa, puta, eu poderia ter vivido isso, né? Se o mundo fosse... Pois é. E aí, né, eu estou ainda na onda de consumir muito esses livros e vejo que esses livros ainda continuam tendo muita aceitação. Muito. Quando você traz essa fala, né, e diz já não aguento mais, já antena que está chegando um momento de saturação, né? E quem vai entrar nessa onda agora, né, para publicar, vai entrar com atraso, né? Então, vai realmente, talvez, pegar do meio para o final desse fenômeno. Né? E aí, não sei se comercialmente é algo feliz. Né? E acrescentando também, eu não vejo problema se a editora específica seja rápida para essas tendências. Eu não vejo que seja um problema, pode ser a estratégia dela no jogo, né? Mas eu acho que é importante ter livros além disso, né? Então, porque a gente vê mesmo que, por exemplo, quando eu peguei o boom também dos livros de colorir, não sei se vocês lembram, era uma coisa louca, assim, tinha editora que pegava nos bancos de imagem e fazia o livro de colorir, né, sem autor, e vendia que nem água, assim. Então, eu não vejo um problema a editora identificar que, nossa, livros de colorir estão vindo aí com força, então vou fazer um livro de colorir passarinhos. Tudo bem, mas só que você já tem que estar pensando em outro tipo de livro também, né? E o livro de colorir pode servir para pagar as contas e fazer com que você tenha liberdade para apostar em outros legais, né? Eu acho que um editor que não está olhando para frente, pensando em novos projetos, nessa diversidade, não sei, nem ser editor, sabe? Gente, vamos aqui para as nossas indicações. Quem gostaria de começar e já tem alguma coisa aí na cabeça? Thales de Menezes, por favor. Olha, vamos lá. A Record está reeditando toda a obra do Carlos Drummond de Andrade, né? Começou a fazer isso há uns 2 meses atrás. Teve um primeiro pacote de 4 livros e, surpreendentemente, a segunda remessa, na verdade, nem sei se eu posso chamar de segunda remessa, são 2 livros teoricamente voltados para crianças e para jovens, né? E eu me surpreendi que tem um que eu sempre gostei e eu não esperava que saísse tão rapidamente, né? São mais 60 livros, né, que vão sair, que é esse daqui, é o Cor de Cada Um, né? É um livrinho pequeno, ele tem prosa poética. É o seguinte, eu tenho os desenhinhos, enfim, mas eu desafio qualquer um a pegar um desses textos, tirar daqui, não falar que é do Carlos Drummond de Andrade, não falar que é infanto-juvenil, e o cara ler e, assim, taxativamente falar isso é para criança, isso é para jovem. Não, cara, é de uma universalidade absurda. Você lê assim, não é assim com qualquer idade, gênero, qualquer coisa, cara. É muito legal, é um toque assim, né? Como eu falei, de universalidade mesmo, é impressionante, eu recomendo muito. Aliás, a gente pode recomendar praticamente tudo dele, né? Mas esse a característica, assim, enfim, essa é a minha dica. Carlos Drummond de Andrade, A Cor de Cada Um. Muito bom. E você, Felipe, acho que você já estava também com alguma coisa aí?
Sim, tenho 2 dicas rapidinho, assim. Primeiro é um livro que a gente lançou aqui na Editora Planeta, é O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sosa, que é uma mulher trans argentina, e esse livro tá ganhando boca a boca, assim, eu acredito muito nesse livro, porque é um livro lindíssimo, ele tem um real fantástico, e além de tudo, assim, também teve os direitos vendidos para adaptação. Ele foi lançado, também teve uma edição na TAG, e a Camila deve vir para a Flip esse ano. Então, assim, é um livro que eu sempre indico e que toca muito, né? Um livro muito afetivo, mas que também toca dentro da sigla T, né? Que é uma sigla bastante esquecida quando a gente fala de diversidade. E também, só para fechar, é uma série na HBO, né? Para quem gosta de série, que é uma série chamada Veneno, que conta a história da Cristina La Veneno, que também é uma transexual que foi muito famosa na Espanha, na TV espanhola, nesses programas sensacionalistas. Ela fez muito sucesso, e a série é baseada num livro também que não teve edição aqui no Brasil. Então, deixo essas 2 dicas, né? A Veneno como série na HBO e As Irmãs Magníficas da Camila aqui na Planeta. Muito bom, notado aqui. E você, Jorge, tem alguma indicação pra gente? Eu tenho 2 indicações. Primeiro eu vou começar com o serviço de streaming. Ontem foi o dia do orgulho LGBTQIA+, e tem um documentário na Netflix chamado A Morte e a Vida de Marsha P. Johnson. A Marsha foi uma daquelas mulheres trans, né, que estava lá no 28 de junho e que começou a revolta de Stonewall. O nome dela foi praticamente apagado, né, da história da Revolução de Stonewall, mas tem esse documentário que é emocionante, magnífico, enfim, todos os adjetivos que a gente puder trazer para ele. É lindo, né? E ao lado dela a gente tinha Silvia Rivera, uma outra trans, então é imperdível. E queria trazer uma dica de leitura LGBTQIA+, para jovens, né, para adolescentes. E aí, falando de autor brasileiro, né, autora brasileira, no caso, e contos. Lá na Oficina Raquel, a gente publicou um livro de contos da Ana Cláudia Ramos, uma veterana na literatura para crianças e jovens. Ela escreveu, em parceria com Antônio Chimenec, um livro de contos LGBTQIA+, chamado Por que eu não consigo gostar dele? Porque eu não consigo gostar dela. São contos para essa faixa etária e tenho certeza de que o público vai se emocionar e vai apreciar uma literatura que, ao mesmo tempo acessível, é de uma qualidade incontestável. Então é isso. Porque eu não consigo gostar dele ou dela, da Oficina Raquel. O título é ótimo. Muito bom. E você, Thalita, tem alguma coisa? Eu vou indicar o podcast do Chico Felitti, que agora tá todo mundo falando, A Mulher da Casa Abandonada. Viciei também nesse podcast e indico muito. Ele só por enquanto... saiu acho que o 4º episódio. Eu preciso terminar aqui esse podcast e ouvir. Ele conta a história da mulher que mora numa casa abandonada lá em Higienópolis, e ela é uma pessoa procurada pelo FBI. Isso não é spoiler, tá? E, enfim, ela mora lá naquela casa e acompanhando pelo Twitter e todo mundo falando desse podcast, tô vendo que agora tem um monte de gente querendo tirar foto da frente da casa lá na Higienópolis e tormentando a vida da mulher. E aí, enquanto vocês estavam dando essas indicações e eu estava pensando nesse da Mulher da Casa Abandonada, me pensou também em indicar o da Elke Maravilha, o livro da Elke Maravilha, e podcast que também é feito pelo Chico Felitti, e o livro Ricardo e Vânia, também do Chico Felitti, que antes disso ele tinha perfilado o Fofão da Augusta, e o livro depois virou um livro, e é uma
muito também. Então, indico, na verdade, essas 3 coisas: o podcast, o audiolivro e o livro Ricardo Ivan. Muito legal você comentar isso, Thalita. Ele lançou exclusivo na Storytel Rainhas da Noite, e que vai sair pela companhia agora em novembro. Então ele também é um autor bem interessante para seguir, né? Ele é muito bom. Sim. Eu vi também esses dias, acho que esses dias, né, que ele até postou que ele assinou com a companhia também, né, que ele tava na Sim. Né? Então... Vai sair esse Rainha das... Olha, gente, eu tenho um pouco... Eu não sei o que indicar, né? Eu deixei aqui pra vocês pensarem, mas assim, eu tô pensando... Nossa, eu tô lendo muito pouco. A gente tá gravando no dia 29 de junho, que é pré-bienal, então todo mundo tá trabalhando pra caramba. Eu não vou ter nada tão instrutivo ou tão, fala assim, pra indicar. Eu sou um velho nerd. Eu gosto muito de Star Wars e saiu a série do Obi-Wan Kenobi e a criança que existe dentro de mim ficou muito feliz. O adulto mais ou menos, né? Mas foi divertido. Mas acho que vale a pena ali se você já assina, né? Um dos milhões de streamings da Disney Plus, acho que vale a pena. Eu acho que a idade fez muito bem pro Ian McGregor. Eu acabei de assistir também não sei se já viram, ele faz várias viagens de moto pelo mundo. Uma que é da Europa até a Ásia. Ele vai, como que era? De Londres até Nova York de moto pela Ásia. E depois outro que ele vai da Escócia até a Cidade do Cabo. E tem uma que ele vai da Argentina, do ponto mais sul, até Los Angeles. É muito bom. Na verdade, acho que é bem melhor, inclusive, que o Obi-Wan Kenobi. Mas é muito... Eu sempre gosto de coisas de viagem. E às vezes, quando minha cabeça tá muito cheia, eu gosto muito para desligar o cérebro, né? E ficar só assistindo. Então, eu vou ficar devendo um livro dessa vez. Mas queria agradecer muito ao Jorge e ao Felipe por estarem aqui com a gente nessa tarde. Ainda mais a gente sabe que é uma época bem enrolada. Obrigado, foi muito legal vocês estarem aqui. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Foi uma conversa muito legal. Isso aí. Tá bom. Obrigada. Obrigado. Até mais. Até mais. Mais.